Olá, meu nome é Alessandro e conforme prometido, começa aqui a série de vídeos da planilha de cálculo de treliça isostática, certo? Para quem não sabe do que eu estou falando, existe uma playlist só dessa planilha aqui no canal, então vai lá e confere. E a planilha que eu me refiro é essa daqui, tá? É uma planilha que inicialmente eu fiz como um protótipo, tá? Então ela está bem desorganizada, ela está feia, então eu decidi começar a fazer essa série de vídeos partindo do zero, tá? Então, basicamente, eu abri uma planilha do zero e fiz um layout que eu acho que vai ficar melhor. A apresentação vai ficar melhor e vai ficar mais organizado, tá? Então, para vocês não vai ser totalmente do zero que vai começar, tá? Vocês já vão ver o layout que eu fiz e a partir desse layout eu vou começar a desenvolver a planilha em si, tá? Então o layout que eu escolhi seria esse aqui, tá? Então essa aqui é a planilha, eu vou desenvolver toda a parte dos cálculos aqui, tá? Dentro dessa planilha e ela tem várias janelas, né? Tem as janelas de nós, tem as janelas de barras, ações, resultados, tem a janela de importação, aqui tem a janela de sobre e aqui é só para maximizar e minimizar a janela, tá? Eu decidi dar, sem criatividade nenhuma, o nome dessa planilha de TrailyCalc, tá? Então ela vai ter essas páginas, tá? Não serão só essas páginas, vão ter umas páginas ocultas, né? Umas janelas ocultas que não necessariamente precisam ser apresentadas, só servirão mesmo de apoio ao cálculo, certo? Bem, eu não sei ao certo quantos episódios, capítulos essa série vai ter, tá? Imagino aí em torno de 10 a 12 episódios, certo? Neste vídeo, a gente vai começar pelo desenvolvimento da janela aqui de nós, tá? E eu queria só mostrar aqui que nesse template, nessa modelo aqui que eu fiz, tem aqui uma aba de sobre, né, que eu sempre gosto de colocar na treliça para controle de versões, né? Então aqui a cada modificação eu coloco aqui a versão, a data do versionamento e o que eu modifiquei, ou criei, ou deletei na planilha, tá? A data aqui eu não vou colocar para ficar mais atemporal, tá? Para quem for pesquisar. E é isso aí. A gente vai começar aqui pelos nós, tá? Desenvolvendo essa janela só de nós. No próximo vídeo vai ser barras, no outro vídeo a gente vai fazer a parte das ações, carregamentos, né? Depois resultados e assim por diante, certo? Então vai ter muito conteúdo aí. A primeira coisa que a gente tem que atentar na construção dessa planilha é a limitação do Excel, tá? A limitação referente ao gráfico, tá? Quando a gente vai fazer a planilha, a gente faz uma planilha assim, certo? Com gráfico para ela desenhar a planilha, tá? E esse gráfico aqui ele tem uma limitação, certo? Por quê? Porque eu preciso de séries de dados que são para poder desenhar as barras, para poder desenhar os nós, para poder desenhar as ações, tá? Então existe um limite de série de dados que você pode colocar dentro de um único gráfico, certo? Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, se eu selecionar aqui os dados, eu tenho várias séries de dados, tá? Eu tenho a série de dados dos nós, dos apoios, das ações e tem das barras, tá? Os nós, eu vou vir aqui para os nós. Aqui, esse gráfico aqui ele mostra somente os nós, tá? Então, os nós ocupam apenas uma série de dados com vários pontos, certo? Então aqui eu posso botar vários pontos, milhares de pontos, e ele vai colocar aqui os pontos desenhados, plotados aqui no gráfico. Porém, quando a gente fala de barras, cada barra vai ser uma série de dados, tá? Eu não consigo fazer um gráfico com uma só série de dados com várias barras. Então, cada série de dados, cada barra vai ser uma série de dados, tá? E no Excel, ele tem uma limitação que um gráfico ele comporta no máximo 255 séries de dados, ok? Então, como é que a gente faz essa conta?
Não adianta a gente colocar muitos nós, milhares de nós, se eu consigo colocar apenas 255 séries de dados. Ou seja, eu tenho que ter uma série de dados para os nós, eu tenho que ter uma série de dados para os apoios e tem que ter uma série de dados para as ações, certo? Então sobrariam aí 251 séries de dados para as barras, tá? Então, voltando aqui, eu vou fazer uma pequena explicação. Então, para a gente entender melhor essas limitações, eu vou colocar aqui em números. Séries de dados 255. Então, o Excel tem essa limitação que cada gráfico comporta no máximo 255 séries de dados, tá? Só que eu tenho que garantir uma série de dados para os nós, tá? Eu tenho que garantir uma série de dados para os apoios e eu tenho que garantir uma série de dados para as ações, tá? Beleza. Então, se eu diminuir esses valores aqui, eu vou encontrar que eu posso ter no máximo 252 séries de dados para as barras, tá? Então, minha limitação do número de barras é de 252 barras, porque eu só tenho 252 séries de dados para colocar em um gráfico, tá, do Excel. Ok. E qual seria o número máximo de nós, levando em consideração que eu só tenho 252 barras? Bem, a gente tem aquela relação, né, para a treliça isostática, que é número de barras é igual ao número de nós multiplicado por 2 menos 3, correto? Então, o número de nós vai ser igual ao número de barras mais 3 dividido por 2. E aí eu vou ter que o número de barras vai ser 252 mais 3 dividido por 2, que vai ser 255 dividido por 2, que vai ser igual a 127 e meio, tá? Como eu não posso colocar meio gráfico, lógico, eu tenho que arredondar para baixo, então vai ficar igual a 127 nós, tá? Então não adianta, mesmo que eu tenha uma série de dados com múltiplos nós, com milhares de nós, milhões de nós, de pontos, né? Eu estou limitado à questão das barras, tá? Então, no máximo, minha entrada de dados vai ter que conter 127 nós e 252 barras, correto? Tá, então vamos voltar lá para a planilha. Tá, voltando aqui para a planilha, vocês podem notar que eu tirei os títulos aqui de todas as janelas, tá? Para ficar com um visual mais de um software do que de uma planilha, tá? Quando você maximizar, vai parecer mais um software do que uma planilha. Só que para construir essa janela aqui de nós, eu vou exibir novamente só para a gente ter uma referência, tá? Então aqui eu vou começar na célula aqui B4, vou fazer a tabela aqui de entrada de nós, tá? Então eu vou escrever aqui nós, o X e o Y, tá? Eu vou fazer na mesma configuração que eu fiz aqui da planilha, tá? Da primeira planilha, só que de uma forma mais organizada. Então aqui eu vou configurar dessa forma aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Vou centralizar, deixar negrito e vou colocar grátis, tá? Então, nós x e y, tá? E aqui eu vou fazer a entrada de nós. Aqui eu vou colocar sem preenchimento e vou fazer uma grade, tá? Aqui eu também vou centralizar tudo.
Então aqui eu posso até pegar isso aqui e trazer a formatação aqui para baixo. Então essa aqui vai ser a tabela de entrada de nós, tá? E como eu falei, né, não adianta a gente colocar vários nós, porque há uma limitação do Excel com relação ao gráfico. Então eu posso colocar no máximo 127 nós. Como eu estou aqui na linha 5, tá? 5 mais 127 dá 132, tá? Então eu teria que ir até a linha 132, mas eu não posso ir até a 132 porque eu tenho que contar a linha 5 também, que faz parte. Então o meu máximo de linhas aqui, de entrada da tabela aqui, de nós, vai ser 131, até a célula 131, certo? Então eu vou digitar aqui F5. Vamos colocar aqui A131. Tá. Aqui eu vou colocar um fim de curso. Só vou colocar um sinalzinho de menos aqui para poder subir e descer com mais facilidade. Tá? Então estou aqui em cima, posso ir lá para baixo. Tá? Então vai ser até aqui a minha entrada de dados. Eu vou pegar isso aqui, vou formatar aqui com o pincel e vou descer até lá embaixo. Tá? Lembrando que aqui é meu limite, isso aqui eu não preencho. Tá? Isso aqui é só mesmo para subir e descer mais rapidamente. Tá? Bem, a gente já fez aqui a entrada de nós. Por exemplo, eu vou colocar nó 1, o x dele é 0 e o y é 0. Tá? Aqui eu vou deixar uma formatação aqui de 2 dígitos. Isso aqui eu vou pegar e formatar de novo. Tá? Vou formatar para todo mundo. Beleza? Então vamos lá. Se eu colocar aqui um 2, por exemplo, tá? Agora a gente vai fazer a parte dos apoios, tá? Então a parte dos apoios é bem simples. Primeiro eu vou fazer a parte aqui do cabeçalho, né? Apoios, tá? O nó que está esse apoio, tá? O x e o y de cada apoio, certo? Então eu vou copiar aqui a formatação, beleza? E aqui também vou copiar a formatação. Assim. Aqui eu só vou, como é saída de dados, eu só vou fazer a grade aqui. Então aqui vai ser o apoio 1. Aqui vai ser o apoio 2. Uma coisa que eu acho que eu nunca falei é que na planilha eu considero o apoio 1 de primeiro gênero e o apoio 2 de segundo gênero. Tá? Isso para efeitos de cálculo. Então, por exemplo, aqui vai ser o nó 1 e digamos que o apoio esteja também o segundo apoio esteja no nó 2. Beleza? E aqui vai ser o x e o y referentes ao nó 1 e o x e o y referente ao nó 2. Beleza? Como é que eu faço isso? É só vir aqui pesquisar na tabela de nós. Então eu vou usar o procx, se você quiser usar o procv também funciona, não tem problema. Então vamos lá, proc x, este valor, nesta tabela, não vou descer tudo até embaixo, vou mudar aqui mesmo na fórmula, vou travar essa parte aqui, tá? E retorne esse valor aqui. Da mesma forma eu vou até travar logo e vou colocar aqui 131, certo? Se não encontrada, eu vou digitar um traço, tá? E a correspondência é exata. Beleza, aqui eu só vou formatar com 2 casas decimais, tá? Aqui eu vou formatar centralizado também. E aqui eu vou copiar a formatação. Beleza. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vou copiar até a fórmula. Porém, eu só vou jogar aqui para o lado do y. Aqui vai ser a mesma coisa, só que
no nó 2. E aqui vai ser a mesma coisa, só que no nó 2 e aqui o Y. Beleza? Ok. Agora a gente vai partir para o gráfico, tá? Bem, para facilitar eu já peguei aqui e coloquei os nós de uma treliça, tá? Só para a gente poder construir um gráfico, ficava bem visível aqui esses nós, tá? Então vou selecionar aqui só o que eu preciso mesmo, depois a gente expande isso aqui para toda a entrada de dados, né, até aqui é o 131, certo? Então vamos lá, vamos inserir um gráfico de dispersão somente os nós, tá? Então aqui eu vou ajustar, beleza? Então aqui já dá para ver aqui o formato da treliça, né, com os nós. Eu vou mudar o título aqui para nós, beleza? E vou alterar também aqui a cor desses nós, tá? Isso aqui eu vou alterar porque é gosto pessoal, tá? Mas vocês, se quiserem deixar da forma que vocês acharem melhor, tranquilo. Vamos aqui preenchimento e vou colocar laranja, tá? E vou aumentar só um pouquinho aqui o tamanho, vou botar aqui 6, beleza? Então tá aí o gráfico com os nós. Só que a gente tem que deixar esses nós indo até lá embaixo, tá? Então vem aqui em série de dados, vou editar aqui a série de dados aqui dos nós e vou colocar até a última célula lá, que é 131. Beleza? Ok. Tranquilo. O próximo passo. Eu vou colocar agora em cada nó desse um rótulo com o nome do nó, a numeração do nó, tá? Então vai ser o seguinte, eu posso clicar aqui e vir aqui e colocar rótulo de dados. É lógico que o rótulo de dados que veio em relação ao valor y, tá? Então a gente não quer o valor y, a gente quer um valor a partir de células, tá? Então venho aqui e coloco isso aqui e só coloco aqui 131. Ok? E desmarco aqui esse valor, tá? Beleza. Dá para notar aqui que aqui a linha está passando por trás do número, então pode até confundir posteriormente, pode dificultar a visão do número do nó. Então eu costumo sempre formatar com um fundo, sabe? Um preenchimento sólido, branco mesmo, tá? Assim a grade do fundo não interfere no número, beleza? Outra coisa que eu costumo fazer é deixar a parte do eixo X na parte de cima, tá? Porque aqui embaixo eu vou colocar os apoios, tá? Então, o que eu geralmente faço? Eu clico nele e venho aqui em rótulos e coloco aqui superior, tá? Então, o X ficou aqui em cima e aqui embaixo eu posso colocar os apoios, tá? Então vamos lá colocar os apoios. Os apoios estão nessas coordenadas aqui, então o apoio 1 vai ser no x0, y0 e o apoio 2 vai ser nessa coordenada aqui, tá? Então basicamente é adicionar uma série de dados ao gráfico, tá? Então vou adicionar aqui. Ok, então eu vou definir aqui o nome dessa série, vai se chamar apoios, certo? O valor de x vai ser esse, segura Ctrl e esse, tá? O valor de y vai ser esse, segura Ctrl e esse, certo? Então aqui já temos os apoios e os nós. Deixa eu só colocar aqui nós, tá? Então eu já tenho a série dos apoios, já tenho a série dos nós e depois vão vir as séries das barras e das ações, tá? Então vamos lá.
Vou dar um OK aqui. Vou colocar aqui que o segundo apoio está no nó 7, tá? Podem reparar aqui que não mudou muita coisa no gráfico, mas veio o rótulo de dados dos apoios. Vou apagar ele aqui, tá? E apesar de não aparecer aqui, eles devem estar com a mesma cor dessa série de dados dos nós, tá? Então vou selecionar aqui e aqui eu seleciono a série de dados dos apoios, tá? E aqui eu vou em marcador e escolho aqui a primeira coisa que eu vou escolher será que ele vai ser um triângulo, tá? De tamanho 15, e a cor eu vou colocar essa aqui, verde, tá? E aqui também verde. Beleza? Então já aparece aqui no gráfico os apoios, tá? Eles já aparecem aqui, só que eles estão em cima do nó, né? Que ele está apoiando, tá? Então se eu colocar aqui no 6, ele vai aparecer em cima do 6 e vai sumir o 6. E essa não é a ideia, né? A ideia é que eles estivessem realmente um pouco abaixo ali para mostrar que ele está apoiando o nó, né? Então, como é que eu posso resolver isso, tá? Eu vou fazer aqui um delta, tá? Basicamente a ideia é essa, dar um delta, né? Rebaixar um pouco a altura dele, né? A posição y dele, tá? Delta. Eu vou dizer que esse delta é de 5 centímetros, tá? E então eu vou ter um novo y1 e um novo y2, tá? Que basicamente eles vão ser esse menos esse aqui, e eu vou travar, tá? E aqui eu puxo a fórmula para baixo, tá? Então os novos y's dos apoios serão esses aqui, tá? Então a gente vai clicar aqui, vai chamar aqui para selecionar os dados e vai alterar, tá? Então aqui no y eu vou dizer que é esse aqui, segura CTRL e esse aqui. Ok, agora já percebe-se que eles estão abaixo e parece que realmente está apoiando o nó, tá? Só que tem um porém aqui também. Como esse delta é um número fixo e a altura da treliça ela pode variar de acordo com o seu projeto, isso pode gerar algumas distorções, tá? Eu estou dando um delta aqui de 5 centímetros e dependendo aqui da altura da treliça, isso pode variar e o gráfico ele se adapta à altura da treliça e não ao contrário, né? A treliça se adapta à altura do gráfico, né? É fixo. Então, por exemplo, eu vou deixar todo mundo aqui, todos esses nós com a mesma altura, tá? Então vou deixar todo mundo com 20 centímetros. Olha o que vai acontecer com os apoios. Eles deslocam também, tá? Então teria que reduzir aqui, sei lá, para 1 centímetro. Resolveria, mas isso não é muito prático, tá? Então como é que eu posso resolver isso? Isso também vale, tá? Se eu tiver, por exemplo, aqui 3 metros de altura máxima. O apoio ele começa a esconder o nó, tá? Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui até voltar à situação original, tá? Eu resolvi fazendo um posicionamento proporcional à altura, tá? Então para isso eu vou colocar aqui máximo y e mínimo y, tá? Então aqui no máximo eu vou usar a fórmula máxima, né? Aqui eu vou jogar, desculpa, no y até o 131. Então meu y máximo nessa treliça é em 45 e aqui o mínimo, e o meu mínimo nessa treliça é 0, tá? E aqui eu vou colocar aqui a diferença, né? Que é na realidade a amplitude, né?
É a diferença entre o máximo e o mínimo, a amplitude. Vai ser esse menos esse. 1,45. Agora o delta ele vai ser um número proporcional a essa altura, tá? Que eu vou deixar aqui 5 centímetros, que na realidade aqui vai virar 5%, né? Ou seja, ele vai ser 5% da altura. Ele sempre vai colocar o y nessa proporção. Então isso aqui vai ser a diferença vezes 0,05, tá? E aí, independentemente da altura da treliça, ele sempre vai ficar fixo, tá? Vou colocar aqui 3, que ele fica apoiando sempre o nó, tá? Ok, então já temos aqui os nós e os apoios. Eu só vou colocar aqui o número de nós, tá? Eu vou formatar dessa forma aqui para ficar branquinho, botar dois pontos aqui, e aqui vai ser conte valores nesse daqui, sendo que até 131. Aqui eu vou formatar dessa forma, negrito. Então eu tenho o número de nós de 14, tá? A quantidade de nós. Beleza? Bem, eu acho que o vídeo já se estendeu bastante. A gente já fez a parte aqui dos nós. No próximo vídeo a gente vai falar sobre barras, tá? A gente vai criar as barras aqui, a janela de barras. E eu vou deixar a planilha disponível no link aqui embaixo, tá? Lembrando que não vai ser essa planilha aqui que eu acabei de fazer, mas sim a planilha que a gente começou a fazer, né? Ela limpa, para que vocês possam treinar, fazer de acordo com o que eu fiz aqui, acompanhar o passo a passo do que eu fiz, e no próximo vídeo das barras eu disponibilizo essa daqui, tá? Então, sempre no próximo vídeo eu vou disponibilizar a planilha do vídeo anterior, beleza? Só vou fazer aqui em sobre, vou colocar aqui alteração da versão, tá? Só para a gente ter nosso controle. Aqui tem meus critérios de versionamento, tá? Então eu vou botar 0-1.1.0.0, tá? A data eu vou deixar 100 e aqui eu vou colocar criação da janela de nós, tá? E aqui eu vou salvar e no próximo vídeo a gente retorna desse ponto que a gente terminou aqui para fazer as barras, tá? Então é isso. Lembrando que esse vídeo é só uma dica. Críticas e sugestões deixem nos comentários. Até o próximo vídeo.